boa tarde a todos, ou boa noite, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Vamos trazer uma matéria para vocês aí muito importante, né, do Tempo, né, esse site aí, sobre uma ofensiva que Israel fará agora na cidade de Rafah, justamente ali em Gaza, na fronteira com o Egito, que está bloqueada. Desde o início do conflito, né, Israel foi atacado no dia 7 de outubro, aquele massacre com mais de 1.200 vidas perdidas e 250 reféns feito pelo grupo, né, Hamas. E agora, desde lá para cá, Israel fez contraofensiva e bombardeou o norte da faixa de Gaza, cercou a cidade e forçou o deslocamento de mais de 1,5 milhão de palestinos para o sul da cidade. A ajuda humanitária tem entrado pouco, né, não é o suficiente. O que entra, o Hamas rouba para eles, não é, e não deixa chegar no povo. O Hamas usa o próprio povo como escudos, né? E aí, depois, por conta de não ter nenhum órgão independente para fiscalizar ou para observar o que está acontecendo, todas as informações, o número de baixas civis é sempre passado por esse grupo, que não é confiável, mas a mídia, né, principalmente a mídia ocidental, toma como uma verdade absoluta, sem questionamentos. Agora Israel está sendo muito pressionado, inclusive o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que Israel exagerou, né, na sua resposta ao ataque 7 de outubro. É um absurdo como a gente está entendendo. Essa mensagem que está sendo passada para o mundo fortalece grupos desumanos, tá? Porque assim, olha, você pode invadir uma casa, pode tirar vidas de mulheres, bebês, grávidas, homens, pode fazer a coisa mais brutal possível. No final você vai ser premiado com um estado, com um país, ou você vai ser premiado, não importa o que você fizer. No fim você será premiado pelo grande mal que você fizer. E a ideia de você tentar amansar o teu inimigo fazendo concessões para ele é o maior erro. A história prova isso. Nunca ceda para o teu inimigo, jamais, sob hipótese alguma, tá bom? A mente que pensava muito bem isso era o rei Davi, né? O único caminho para haver paz com o teu inimigo é extermine o teu inimigo, e aí você vai viver em paz. Não deixe ele vivo, não. Não deixe ele bem. Não conceda para ele nada do que ele quer, porque isso vai se voltar contra você e vai se tornar um laço, tá bom? E isso está na Constituição, nas leis do próprio Hamas, que é a aniquilação do Estado judeu. Mas o mundo parece que realmente quer pagar para ver, e tem pessoas que apostam nisso, né, que querem muito que isso aconteça. Então vamos lá. Agora, tá? O Netanyahu anunciou o seguinte: invasão de Rafah causará dezenas de milhares de perdas, diz Hamas. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a ocupação será inevitável. Matéria do dia 10 de fevereiro. Aqui a World Health Organization, né, a ONU, com essas fotos para causar comoção. Rafah, faixa de Gaza. O Hamas alertou neste sábado que uma ofensiva terrestre israelense em Rafah poderá deixar dezenas de milhares de perdas de vidas e feridos nessa cidade ao sul da faixa de Gaza, o último refúgio para os palestinos deslocados da guerra. Na madrugada deste sábado, várias testemunhas relataram bombardeios nos arredores da cidade, onde vivem 1,3 milhão de palestinos, ou seja, mais da metade da população total da faixa de Gaza. A grande maioria são refugiados que fugiram dos combates em outras áreas do enclave. Em um comunicado, o movimento islamista palestino Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007, alertou para o risco de uma catástrofe e um massacre que poderia levar a dezenas de milhares de mártires. Além disso, o grupo afirmou que responsabilizaria a administração dos Estados Unidos, a comunidade internacional e a ocupação israelita. Anteriormente, o Ministério da Saúde do Hamas havia indicado que 110 pessoas perderam a vida durante a noite, por causa dos combates intensos ali, né, no Hospital Nasser, em Khan Yunis, também ao sul, onde estão muitos refugiados. Qual é o problema? Na sexta, as forças israelitas invadiram outro grande hospital, o Al-Amal, depois de passarem pela cidade de Khan Yunis, né?
As forças israelenses preparariam agora uma operação terrestre em Rafah, na fronteira com o Egito. Netanyahu pede a evacuação da cidade. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu nesta sexta aos militares que elaborem um plano combinado para a evacuação de civis de Rafah e a destruição do Hamas naquela cidade. Porque, segundo ele, é impossível alcançar o objetivo da guerra sem eliminar o Hamas e deixar 4 batalhões do Hamas em Rafah. Ou seja, Israel está dizendo que existem 4 batalhões armados do Hamas dentro da cidade de Rafah, que é na fronteira com o Egito. Então, é necessário que os civis evacuem. Problema: evacuar então para onde? O único local que os civis podem ir é para o Egito, para o Sinai. Então Israel está dizendo que vai empurrar essas pessoas para o Sinai. Em Rafah, Adel al-Hajj, um deslocado, disse que a operação terrestre causaria massacres. Agora podemos dizer adeus a qualquer demonstração de humanidade. No dia 7 de outubro também tinha bastante humanidade. Netanyahu não forneceu detalhes ou um cronograma, mas o anúncio provocou pânico generalizado. Mais da metade dos 2,3 milhões de habitantes em Gaza estão em Rafah, que faz fronteira com o Egito, muitos deles depois de terem sido desalojados repetidamente pelas ordens de retirada israelense, que agora cobrem 2/3 do território de Gaza. Não está claro para onde eles poderão fugir em seguida. Com o norte e o centro ocupados, só restaria atravessar a fronteira para o Egito, como eu falei, que não permite a entrada de palestinos a não ser em casos excepcionais, consequências catastróficas. Aí a AFP vai dizer que isso é uma catástrofe, etc. e tal. Forçar mais de 1 milhão de palestinos para se deslocar, e etc. e tal. Mas o plano, principalmente dos religiosos, pessoas que estão do lado do Netanyahu, como o Itamar Ben-Gvir, o Bezalel Smotrich, o próprio Netanyahu, eles não aceitam a criação de um Estado palestino sob hipótese alguma, porque isso seria terrível. O slogan já entre os judeus, entre os hebreus ali é: de Gaza ao Jordão será tudo de Israel. Então o grande Estado hebreu está sendo formado. E a expulsão dos palestinos, claro, pelas consequências dos atos deles, estão sendo agora tomadas. E parece que Israel vai realmente anexar Gaza, vai governar Gaza e não permitirá mais que os palestinos a controlem. Com isso, irmãos, a gente tem que ver como é que a comunidade internacional vai revidar. Os Estados Unidos estão chamando de exagero. Muita gente não concorda com isso, inclusive os aliados de Israel. Eu acho que isso pode causar um problema muito grande. E outra, o Al-Sisi do Egito já disse que não quer isso, eles não apoiam essa ideia. Porque assim, olha, eles apoiam os palestinos, mas aí aceitar palestinos no seu país, inclusive que pessoal do Hamas pode entrar no meio da multidão lá e causar problemas no Egito. Eu acredito que esse deslocamento pode fazer com que o Egito desabe economicamente, socialmente. Isso é uma catástrofe. E a outra parte no Jordão e a outra parte depois será que vão para a Cisjordânia? Que é que vai resultar nisso? Será que nós vamos ter aí uma próxima operação na Cisjordânia? Só que o deslocamento deixa claro que vai ser esvaziado. Praticamente 2/3 da faixa de Gaza já estão completamente destruídos. Vai ter que ser reconstruído, o investimento vai ser muito alto, vão ser bilhões e bilhões de dólares para reconstruir. Só que vai reconstruir para quem? Para entregar na mão do Hamas de novo? Para desviar o dinheiro para se armar e atacar Israel? Então eu acredito que a comunidade internacional junto com Israel vai elaborar um plano. E aquilo que eu já havia falado para vocês há muito tempo mesmo, Israel caminha para anexar Gaza, tá bom? E se esses grupos realmente forem enfraquecidos por completo o Hamas e tirado de dentro do território de Israel, o caminho para os planos de Israel ficam totalmente abertos, completamente abertos, tá bom? E vamos ver como é que as nações islâmicas vão aceitar isso. Isso pode desencadear um conflito total na região, envolvendo a Turquia, envolver o próprio Egito, a Jordânia, envolver o Irã, obviamente, vamos ver como que a Arábia Saudita e outros grupos vão reagir a isso. A Arábia Saudita pediu para que Israel aceite um Estado palestino e etc e tal, e Israel deixou claro que isso não será aceito, não será aceito. Então nós estamos na iminência de algo explodir na região para algo mais sério. Eu vou deixar essa matéria para vocês aí, fiquem atentos a tudo isso, eu vou manter vocês atualizados, mas isso vai mudar
completamente nos próximos dias a situação em toda a região. Forte abraço, que Deus os abençoe e bom descanso.